O telefone tá bom. A paz do Senhor, povo de Deus. Ele canta lá da Soria. Olá, bom dia. Bom dia. Eu tô te chamando aqui. Bom dia. Bom dia. E que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar para os anjos irem acordar os demais. Como é que foi a semana de vocês? Vão me falando aí, gente. Espírito Santo, estão percebendo Deus de uma forma especial? Bom dia, Gisele. Seja bem-vinda. Conte para nós como que está a sua expectativa com essa live. O que você deseja que o Pai fale ao seu coração. E aí, Dani, como foi? Como é que você está com esse coração aí? Para falar da palavra de Deus. Me conta. Fiquei, né? Animada. Hoje no Sim. devocional, Deus me deu um Um insight, assim, um insight. versículo. E assim, estou bem empolgada para compartilhar. Tem tudo a ver Amém. com o assunto de hoje. Mas foi uma coisa assim que eu estava lendo o Gênesis, né? Que eu estou estudando Gênesis, mas ele foi e falou assim: fala isso. Eu, ok. Vambora. Né? Falar dele. Enche a gente, transborda, alimenta Com nosso certeza. espírito, Com traz paz certeza. para as pessoas. Sim. O Senhor, Ele quer, né, se relacionar conosco, é o que a gente está falando todos os dias, desde o primeiro dia. Então, nós vamos conversar um pouco mais sobre como a gente juntar nessa parceria com Ele, né? Como a gente vai fazer para isso de fato funcionar. Em nome de Jesus, Ele vai trazer as chaves que todos nós precisamos. Porque Amém. quando a gente compartilha, Ele primeiro fala com a gente. Eu tenho tido experiências incríveis com cada live. Cada live o Senhor tem feito eu ter experiências com aquilo que a gente tem conversado aqui. Sim. Inclusive, a live passada, que a gente conversou bastante sobre perdão, sobre se livrar da arrogância, da vaidade. Era o Espírito Santo querendo desintoxicar a nossa mente. Igual quando a gente vai fazer uma dieta. Aí vai fazer uma dieta e toma aqueles sucos detox para poder, né, receber melhor o alimento saudável, para poder tirar tudo que era impuro, para que tudo que a gente venha se alimentar possa ter um benefício maior. É a mesma coisa. A mesma coisa. Sabe? A gente precisa ter essa consciência. Quanto mais a gente se libertar, mais de Deus nós vamos ter. E eu tive uma experiência semana passada com relação a isso, com relação a se abrir, sabe? A perdoar. O Espírito Santo me mostrou coisas que eu ainda precisava me livrar. E foi uma semana de entrega. Eu queria até compartilhar isso com vocês, porque às vezes a gente está falando aqui, mas vocês tenham certeza que o Espírito Santo vem e fala, ó, você falou isso, tá vendo? E a gente é o primeiro ministrado, sabe? Isso que é incrível. É verdade. Ele vem assim, você falou, logo depois ele faz um episódio, você viu como você está precisando melhorar nisso? Sim. A primeira pessoa que é trabalhada é a gente, de fato. Sim. Rapidinho, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Ai, não sei o que aconteceu, o computador desligou. Agora deu certo. Então, gente, bom dia. Alguém quer me contar alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Quem quer falar? Sentiu o Senhor de uma forma especial? Vamos conversar, povo de Deus.
Compartilha aí no aviãozinho, ó, do seu lado, com as pessoas que o Senhor tocar no seu coração, com a pessoa que você quer transbordar na vida dela hoje. E se permita ser um canal da graça de Deus na terra. É isso, a gente veio para cá, para essa terra, para isso, para falar dele, porque toda a honra e toda a glória é para ele. E tem alguém comigo? Amém? Amém, amém? Glória a Deus. Tô aqui ligando, o computador desligou, tá pondo louvor. Mas amém, irmãos. Nós vamos lá começar esse momento de conversa. E nós vamos falar de como desenvolver o relacionamento com o Pai, né? Como a gente pode usar ferramentas. Amém. O povo tá acordando, ó. E como a gente vai... Quais as ferramentas que a gente pode usar para potencializar essa relação, né? E eu queria que vocês pensassem na seguinte situação. Qualquer relacionamento com qualquer pessoa, sabe? A gente precisa estabelecer sobre uma perspectiva de entrega e não de pedidos. Se você quer sucesso em qualquer relação, bom dia, seja bem-vindo. A gente precisa... vamos fazer uma oração antes? Você quer orar, Dani? Não, pode orar. Ó Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nos derramamos agora, Senhor, a tua presença. Vem, Espírito Santo, e visita o nosso coração e enche as nossas bocas para compartilharmos, Senhor, daquilo que o Senhor transborda em nosso ser. Senhor, tira toda resistência maligna e todo espírito que não te louva possa ser repreendido agora, em nome de Jesus. Mas que tão somente o teu espírito possa estar, Senhor Deus, em nossos corações, ministrando no nosso coração, nos nossos irmãos. Que seja um momento agradável na tua presença, que possamos ouvir a tua voz de uma forma especial nesta manhã. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor vai estar sobre todos nós. Então, continuando essa Amém. conversa, nós estamos, assim, querendo entender como que a gente se relaciona com uma pessoa. A gente precisa se entregar, né? E, aos poucos, também conhecer dessa pessoa. Para estabelecer um relacionamento, precisa ter confiança. E você não confia em alguém que não conhece, sabe? E você, então, precisa ter isso na sua mente. A base da relação com Deus é da mesma forma. Se você não conhecer dele, se você não se aplicar a conversar com ele, que são coisas que a gente vai falar sobre aqui, a se entregar para ele, sabe? A querer ele de uma forma não baseada na necessidade, e sim eu quero estar com ele, né? Então, não se trata só de performance. Eu quero usar aqui o primeiro ponto, vão ter 2 pontos, minha introdução bem rápida. Performance versus paixão, sabe? Você quer ter Deus, mas como é que baseado? Qual é a motivação da sua busca? Você quer mais dele ou você quer ter ele, sabe? Então, você tá lá, eu vou ler mais a Bíblia. Esse ano eu vou ler a Bíblia, eu vou bater o recorde. Esse ano, sabe? São legítimos. Mas qual é a motivação da sua busca? Eu busco Deus só porque eu preciso de uma porta. Eu busco Deus só porque eu preciso que Ele rompa na minha vida. Eu busco Deus, ai meu Deus, eu vou pregar hoje. Eu preciso me consagrar, sabe? Ai, meu Deus, eu preciso que ele salve o meu filho, então eu vou fazer jejum todo dia. Eu preciso. Não é que tá errado, não é isso. Mas eu quero que vocês tenham, durante toda essa live, essa perspectiva. Qual é a motivação da minha busca? Tudo que a gente vai conversar hoje é baseado em uma coisa: ter relacionamento com ele. Todas as ferramentas que nós vamos conversar aqui, muitas todos já conhecem, outros não. Não importa, mas tudo que a gente vai conversar aqui pode ser usado para você sim romper no mundo espiritual. Pode. Para você vencer guerras espirituais? Pode. Para você abrir porta. Inclusive, Jesus fala, essa casta aqui, ó, só sai com jejum e oração. Ou seja, tem ferramentas específicas que você vai usar no reino espiritual que vai romper de uma forma espiritual. E também isso existe o quê? Conhecimento. Porque às vezes você tá lá morrendo no jejum, mas para você vencer aquela guerra, não é isso que você precisa. A palavra fala, como é que mata o mal? É com o bem. Como é que vence o mal, gente?
É com o bem. Aí você Bem, tá morrendo de fazer o jejum. E só o que você precisa fazer é fazer o bem para alguém que te fez mal. Rapaz, isso é muito. Então, o relacionamento com Deus exige conhecimento dele e de suas verdades. Mas aí você tá falando assim, Ruth, mas e aí eu tenho que fazer o quê? Abrir o coração para você se relacionar com ele, não só por performance. Pra gente não cair no erro dos fariseus. Porque aí vira só religiosidade. Tem a motivação, igual eu tô falando, só para vocês entenderem, nós podemos usar, sim, legitimamente todas as ferramentas para romper, para abrir porta, para vencer guerra. Mas aqui nós vamos usar para desenvolver relacionamento com Deus, para a gente ter mais intimidade com Ele. Então, acertar nossa motivação, que é não apenas para receber, e sim para primeiro se conectar com Ele, para estar com Ele. E aí eu queria que você pensasse assim, naquela parábola que fala assim, bom dia. Aquela parábola que fala assim, que Jesus fala, né? Do nécio e do sábio. Daquele que pega a palavra dele e pratica, e do que pega a palavra dele e não pratica. Então, aquele que ouve a palavra de Deus e pratica, constrói a casa na rocha. Aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, constrói a casa na areia. A tempestade vai vir sobre os dois. A adversidade vai vir sobre os dois. Eu também quero que você medite no seguinte: os dois construíram. Os dois construíram a casa. Mas qual é a diferença? É quando vem a adversidade. Quando vem a adversidade, aquele que estiver praticando a palavra que ouviu, ele vai estar não só edificando, não só ouvindo, mas ele vai ter que construir a casa dele sobre uma base sólida. Então, eu quero que você pense nisso. Toda vez que você estiver praticando com a motivação certa, você vai estar construindo a sua casa na rocha. Você vai estar construindo a sua casa numa base sólida. E quando vier qualquer coisa, você vai saber, sua casa vai estar firme para você poder progredir. E a outra perspectiva é você ter vida com Deus e não só para Deus. A gente falou rapidamente aqui nisso. Eu sirvo a Deus já na obra, no reino, eu prego, eu toco, eu canto, e glória a Deus. Mas aí você baseia a sua relação toda com Deus nisso. Aí como é que funciona? Você só jejua se for cantar. Você só ora se for, né? Ou então, infelizmente, nem isso. Você se ocupa tanto em servir Deus na obra, em tanto com a sua vida para Ele, que você esquece da sua vida com Ele. Você precisa ter uma vida com Ele para você ter uma vida para Ele. Então, amados, a sua vida para Deus não substitui a sua vida com Deus. sim. Então, tudo isso tenha no seu coração. Nós precisamos ter relacionamento com Ele, baseado num versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama, Jesus, será amado por meu Pai, e eu também o amarei. Quer dizer, ele vai amar. E me manifestarei a ele. Então, se você quer que o Senhor se revele a você de uma forma diferente, você precisa amar os mandamentos dele e guardar, quer dizer, observá-los. Dessa forma, o Pai vai chamar de uma forma especial também. E Jesus vai se revelar, que é o relacionamento que a gente está falando aqui. Amém? Então, meu panorama era esse. Tudo que a gente vai conversar. Se pergunte qual é a motivação da minha busca. E estou tendo uma vida com Ele? Estou tendo uma vida para Ele? Os dois, que é o certo. Não só um, tá certo? E se for para escolher só um, tenha só o com Ele. Que o resto tudo está certo. Exatamente. E falando da oração, é a primeira ferramenta. Porque, exatamente. Gente, como é que se estabelece um relacionamento sem conversa, sem diálogo, sem espiritualizar? Vamos lá. Ser casado, tem como você ter um relacionamento sem diálogo? Com seus filhos, com seu patrão? Não existe. A oração é a conversa com o Pai. A oração é a nossa primeira ferramenta que a gente vai conversar aqui. É exatamente. A nossa conversa com o Pai. Aí a gente para e lembra que o salmista fala: mas antes de vir a palavra à minha boca, o Senhor já conhece. Aí a gente pensa: para que eu tenho que falar? Deus já sabe. Precisa, amado. Sabe por quê? Porque um relacionamento não existe sem um diálogo.
Nosso relacionamento com Deus não é telepático. Sim, muitas Sim. vezes é. Mas para desenvolver um relacionamento com Ele, Ele quer te ouvir. Aí eu só queria que, antes de passar a bola para a Dani, que você pensasse como você educa seu filho, por exemplo, quem tem filho, ou quem já lhe deu criança. Se ela tá chorando, às vezes você já sabe por que ela tá chorando. Mas você, como pai, chega e fala, filho, por que você tá chorando? Aí ele fala, ah, mamãe, por que isso, por que aquilo, por que aquilo outro? E você fica feliz de ouvir toda aquela realidade pela perspectiva dele. O Espírito Santo ontem me visitou com isso. Ruth, como é que você faz com o Davi? Você não tem interesse que ele fale para você? E eu pergunto, filho, o que que foi? Eu já sei, muitas das vezes ele tá. E aí, quando ele fala, eu consigo corrigir ali o coraçãozinho, as emoções dele. Pense nisso. O Pai nos vê como filhos. E Ele quer que nós cresçamos, mas nós começamos como uma criancinha, assim. E o que eu quero dizer é que Ele sempre quer a gente como criança em alguns aspectos, mas em outros Ele quer que a gente cresça. Paulo falava, quando eu era menina, eu tinha atitude de menino. Hoje que eu sou um homem, eu tenho atitude de homem. Então, no nosso espírito, nós temos que crescer em Deus. Não podemos ter... Então, assim, eu quero que você pense sobre isso. Jesus, Deus, eles querem ouvir da sua boca. Da sua boca. Qual é a sensação que você está tendo sobre aquela situação que você está vivendo? Isso é ato de rendição, de humilhação, de dependência. Orar, irmãos, é a base da vida, do relacionamento com Deus. Exatamente. Vamos, Dani, pode falar da E oração. é muito engraçado porque às vezes as pessoas mistificam muito, né? A oração como se fosse uma coisa muito difícil, como se fosse algo muito surreal, muito... Ah, não, eu tenho que falar com palavras eloquentes, né? Tem que ter um discurso, um jeito específico. E, na verdade, a oração nada mais é do que uma conversa. É o que a Ruth está falando, é um relacionamento. Você estar em um momento, e a oração não é só, lógico, é a oração no quarto, secreto, no seu secreto com Deus, mas a oração é uma conversa. Então, às vezes, você está no meio do dia e você fala assim, ai, Deus, por que isso? E aí vem a resposta na sua cabeça, e aí é no momento que você vai se relacionando com Ele dessa forma, em oração, né, falando para Ele o que deseja o seu coração, o que você quer de resposta, ou o que você quer com ele, né? Como você conversa com um amigo, como você conversa com o pai. Eu tenho um amigo que ele fala assim, Dani, você conversa com Deus de uma forma muito engraçada, porque eu falo com ele do mesmo jeito que eu tô falando aqui. Como se eu estivesse falando com o Kahoot, como se eu estivesse falando com meu pai. E assim, é como se ele estivesse aqui real. E ele tá, não é como se ele está. E aí, quando você tem essa percepção, você começa a de fato... ficar mais, como que eu posso dizer, conectado com ele, né? Você começa a, de fato, só um minutinho, gente. Começa a ter mais proximidade com ele, você começa a ter mais comunhão com ele. E muito interessante sobre essa perspectiva de você falar o que você quer, é aquela parábola que fala do cego. Que o cego chega para Jesus e Jesus fala assim: o que quer que eu te faça? Jesus não sabia que ele era cego? Sabia. Mas ele poderia não ser curado. Ele poderia querer, sei lá, um animal, um cavalo, um cachorro para guiar ele. Ele ia não querer ser curado. E Deus respeita o livre-arbítrio. Deus nunca vai se meter numa decisão que é você que tem que tomar. Ele pode direcionar, ele pode guiar, mostrar quais são as opções, mas a escolha é nossa. E a oração é uma decisão nossa de compartilhar com ele o que deseja o nosso coração. E ele tem um prazer, gente, ele tem um prazer tão grande em ter essa proximidade com a gente. E quando a gente chega para Deus, assim, às vezes, quando eu tô muito triste, ou quando acontece alguma coisa, eu chego assim, Deus, meu coração tá assim, assim, é como se realmente fosse presente. E quando termina a oração, me vem uma paz, me vem uma palavra, me vem um texto. E é tão fantástico que você começa a ter... ansiar, ter prazer em ter essa conversa.
Sim. você começa a ter um retorno. E como todo Misericórdia, Deus. processo na Tenta, Flora. vida, começa aos poucos. Começa aos poucos. Você começa um dia, é a mesma coisa. O relacionamento com Deus é um processo. Você inicia e vai de novo e fluir. Não é do nada. Exatamente. Exatamente. A gente, às vezes, confia mais no homem do que em Deus. Por que eu tô falando isso? Acontece qualquer coisa na nossa vida, ao invés de a gente correr para os pés do Senhor, aí liga pro amigo tal, liga pro fulano tal, liga para não sei quem, e reclama, e às vezes cai na murmuração, e às vezes... sabe, é um exercício de a gente entender que o nosso recurso seguro vai estar primeiro nele. Sim. A oração, quando você está com as emoções desordenadas, quando você está triste, Jó, ele estava, gente, desesperado, ele amaldiçoou até o dia que nasceu. Ah, mas ele não murmurou contra Deus. Não, ele não amaldiçoou o Deus dele, tá? Mas não impediu ele de falar o tanto de coisa que ele falou. Ele estava muito triste. Jesus Sabe, maldito dia. Maldito dia que eu nasci. Não, eu queria ter sido um aborto no ventre da minha mãe. Jó estava desesperado, em tédio. Ele falou, minha alma tem tédio, sabe? Ah, Ruth, mas é para eu falar assim, meu irmão, não importa. Tá, vou ser bem sincera. Não importa. O que importa é você conversar com Deus. Porque Deus quer a sinceridade do seu coração. Ele não quer um relacionamento fingido. Que você só chega perto dele para falar o politicamente correto. Se você tá triste, fala para ele que você tá triste. Você tá triste porque fala. Nem que depois você peça perdão pelo que é. Senhor, me perdoa, mas eu tô me sentindo assim, meu irmão, não vai existir um estreitamento no seu relacionamento com Deus, se você não for sincero com Ele. Entenda, o seu melhor amigo é Ele. Mas ninguém, se nesse mundo você não confiar mais em Deus do que no resto, não tem como avançar. Ele é o amor máximo. Confia na sua mãe, no seu melhor amigo, na sua irmã, para abrir seu coração de forma sincera. E não confie em Deus, busque hoje. Busque a partir de hoje. Ter esse tipo, modela, né? Modela essa confiança que você tem nessa pessoa para Deus. Que é o que a Dani tá falando, desmistifica. Porque ele é seu pai, ele é seu amigo, ele é seu irmão, ele é seu pastor, ele é seu recurso, ele é tudo. Ele é tudo na sua vida. E aí eu tô falando isso porque quando eu morava no Espírito Santo sozinha, eu sempre fui muito próxima da minha família, muito apegada, muito, sabe, muito pai, muito mãe, muito primo, muito amigo. E eu lembro quando o Senhor me orientou a nossa família para a gente mudar para o Espírito Santo, eu fiquei tão sozinha, sabe? Eu me senti tão sem ninguém. E um dia chorando no quarto, eu ajoelhei e falei, Deus, eu tinha só 22 anos, 23, uma menina. Eu falei, Senhor, por que você fez isso comigo? Sabe, por que você me tirou todo mundo? Tô aqui nessa cidade que eu não conheço ninguém. E o Senhor falou comigo claramente. Porque eu quero que você só tenha eu. Depois, você terá as outras pessoas. E ali o Senhor começou a corrigir a minha confiança. Eu confiava em Deus, eu tinha experiência com Ele, eu vivia para Ele. E desde menina eu fazia jejum, eu orava. Amém, glória a Deus. Mas o Senhor mostrou que Ele queria me mostrar como Ele podia ser o meu único refúgio, o meu único amigo. Naquela situação ali, meus irmãos, eu comecei a aprender. Por quê? Eu não tinha mais ninguém. Então, o que eu fiz? Fui para Ele. Foi meio assim mesmo. Fui só para Ele. E aí eu comecei a corrigir o meu relacionamento com Deus. E aí, às vezes, você está se perguntando, por que eu tô sozinho? Por que eu não tenho ninguém para confiar? Você só precisa de Deus na sua vida. Ele está querendo estreitar o relacionamento dele com você. Então, começa a falar com ele. Começa a orar. Começa. Pôr para fora. Aí, a oração é a porta do livre-arbítrio, né? A gente estava falando de bater na porta, só para concluir esse raciocínio. Quando você abre, né? Você usa o seu livre-arbítrio. Deus, vem aqui nessa situação. Pronto, amigo. Aí você abriu a porta para Deus entrar. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda nisso aqui. Aí ele vem e entra. Agora, se você ficar vivendo as suas sensações,
tentando viver tudo sozinho, ele vai ficar do teu lado o tempo todo, dando sinais de que quer intervir na sua vida, mas ele não vai invadir, porque você não abriu para ele. Então a oração também tem esse poder de você usar seu livre-arbítrio para chamar Deus. E uma coisa interessante que aconteceu eu ontem estava lendo o Abraão, né? Essa história de Abraão, e eu vi uma passagem que falava bem assim. Como é que a gente... Abimeleque tinha feito uma coisa lá, né? Pegado a mulher de Abraão, por causa de uma episódio lá que aconteceu na Bíblia, que ele disse que ela era irmã, aí ele foi e tomou ela como esposa. E aí tem um momento em que Deus aparece para Abraão ou para Abimeleque em sonho e fala bem assim: porque pegaste a esposa de outro, você morrerá. E aí Abraão pegou, aí o Abimeleque pega e fala assim: mas Deus, eu estava com integridade de coração. E aí Deus fala assim: exatamente porque você estava com integridade de coração é que eu não permiti que você a tocasse, ou seja, dormisse com ela, né? Mas restitua a esposa de Abraão, que você não morrerás, mas daqui para frente, se você não restituir, ou seja, agora tendo conhecimento, você pode morrer, né? Será decretada na sua vida a morte. E por que eu tô falando isso? Foi uma conversa, naquele momento Abimeleque conversou com Deus. Ou seja, ele falou, ele questionou. A oração é tão poderosa, a oração ela pode fazer, não é fazer Deus mudar de ideia, mas o relacionamento com Ele faz com que as coisas sejam esclarecidas e você consiga ajustar a rota. Moisés intercedeu pelo povo no monte. Isso. Eu ia até falar sobre isso. Moisés chegou e falou assim: Deus, mas como é? O que vão falar os egípcios? Que tiraste seu povo da terra do Egito para morrer no deserto? Olha a ousadia. Deus nunca... Como eu falou assim: Dani, mas não é afronta falar com Deus jeito? Como se fosse com uma pessoa comum? Lógico que não, gente. Porque se a outra pessoa... É uma coisa engraçada. A gente trata o outro como se fosse mais importante que Deus. Quando, na verdade, é o que você falou. Deus está o tempo inteiro do nosso lado esperando só o seguinte: ei, fala comigo. Eu tô aqui. Só que enquanto você busca pelos seus próprios meios resolver seus problemas, ele não vai interferir. Você tem que chamar, é o seu livre-arbítrio, até de chamar ele para conversa. Quando você decide orar e falar assim: Deus, me ajuda nisso, agora sim. Você trouxe quem pode resolver. Você trouxe, você fala assim: Deus, eu estou usando o meu livre-arbítrio para te chamar na conversa. Mas ele não vai se meter na tua conversa. Não. Ele vai esperar ser convidado por você. E a oração é isso. Você convida a Deus a ter um relacionamento. Você convida ele a fazer parte da sua vida. E a coisa mais interessante é que não só Moisés fez isso. Davi intercedeu. Tem tantas pessoas na Bíblia que Abraão, ele foi interceder por Sodoma e Gomorra, porque Deus iria destruir a cidade. Ele destruiu depois, né? Mas ele foi interceder pelos justos que estavam na cidade. E aí ele chega para Deus e fala assim: Deus, mas se tiver 50 justos, você não destruirá a cidade de Deus? Não, se tiver 50 justos, eu não destruirei. E aí ele foi diminuindo até 10. Só que Deus não achou nem 10, achou só um, porque a Bíblia fala que Ló era justo. A esposa dele poderia não ser, né? Porque olhou para trás e tal. Mas a Bíblia fala que Ló era justo. Então, Deus salva a família de Ló, né? E destrói a cidade de Sodoma. Mas o que eu quero dizer aqui é: Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra. Então, assim, ele conseguiu conter a justiça divina. Porque Deus é tão justo, que a justiça dele não compactua com o mal. Não. Então, às vezes, ele precisa proteger a gente até da ira dele, sabe? E a oração faz isso, alinha. E quando você ora, você expressa o coração. Você entrega, é como se você falasse assim: Deus, resolve, por favor, porque eu não dou conta. Eu não consigo. Aí você se submete à autoridade dele. E aí você chama ele para perto. Agora, aí ele vem que nem criança. Já viu quando a criança quer um doce? E você dá um doce para a criança vem... Deus é do mesmo jeito. Quando você ora, ele fala assim: aí, obrigado. Agora eu vou te ajudar. Mas até você pedir, até você expor para ele o que você precisa, o que anseia o teu coração, ele não vai interferir. E às vezes estamos sozinhos, por arrogância, de não querer se humilhar perante o Criador, que pode resolver tudo, absolutamente tudo na tua vida.
E eu queria até fazer um link com o que a gente falou na semana passada. Por isso, irmãos, que foi tão importante a gente ter a semana passada. Aquela live falando de coisas que nos impedem de ouvir a voz de Deus. Por quê? Como é que você vai aprender a se relacionar com Deus e conversar com Ele se você não consegue conversar com seu pai? Se você não consegue conversar com sua mãe? Se você na sua vida sempre foi treinado a se desenvolver sozinho pelas circunstâncias que te foram impostas? E isso aqui não é uma culpa sua. E a gente não está falando de culpa. A gente está falando de você ter essa consciência e falar: Deus, eu sou essa pessoa. Eu tenho essa dificuldade. Seja sincero. Tá? Relacionamento com Deus é sempre sinceridade. Eu falei isso aqui agorinha e vou falar de novo. E seja sincero com Deus, sabe? Porque eu até ouvi uma pastora uma vez falar: Deus até aceita uma falsa fé. Oh, misericórdia. Deus até aceita uma incredulidade sincera. Mas Ele não suporta uma falsa fé. E aí aí ela usou o exemplo de Tomé. Eu usou o exemplo de Tomé porque Tomé falou: eu não acredito, não. Ele foi sincero. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar na mão dele. Rapaz, Jesus apareceu. E na ocasião, você pode ler lá na palavra, na ocasião em que ele apareceu, ele, né, para poder falar com o Tomé, ele não fez mais nada a não ser isso. Ele foi lá para corrigir a fé. Porque ele viu, se eu vou salvar a fé dessa pessoa aparecendo, eu vou. Ele foi. Aí também, não, Senhor, não preciso, toca aqui. Quer dizer, ele disse que precisava, então o Senhor fez ele tocar. Então ele passou a crer. Então Jesus foi lá, se moveu por causa da sinceridade no coração. Agora, uma falsa fé, irmão, é aquela pessoa que sempre tem um relacionamento com Deus superficial e não vai muito profundo. E sempre, eu tô crendo, mas no fundo não tá. Mas também não expõe. Eu acredito, tá? Sabe aquelas frases de efeito de crente? Aquelas frases de efeito de crente? Não, tá no controle de Deus. É a vontade de Deus. Como é que você tá, fulano? Tô bem, mas tá na mão de Deus. Mas no fundo tá com o coração em... Mas não ora. Não se derrama, não se humilha. Irmãos, isso é arrogância. Mas a gente fala isso com todo amor no coração. Para você se libertar em nome de Jesus. Que nada te impeça de ter esse relacionamento com Deus. Sabe? Que é um coração sincero. Sim. E uma coisa que eu queria compartilhar aqui, hoje de manhã, que eu falei, né? Deus me fez lembrar de um texto. Vou até ler aqui. Um texto que fala assim, a oração eficaz e fervorosa de um homem justo vale muito. E aí, por uma coincidência que não existe, né? Como é que é? Jesuicidência, né? Hoje eu escutei só um flash de uma pregação do Lucinho Barreto, só passou rapidamente assim. Sua conexão, Dani. Vamos orar, gente, pela conexão da Daniela todo dia, tá? Tô te ouvindo mais. Todo dia, porque, meu Jesus. Tá funcionando, Ruth? Tá, mais ou menos. Tá meio travando, mas eu tô te ouvindo. Vai, fala. Aí, esse versículo, aí eu vi rapidamente uma passagem do Lucinho Barreto falando assim, que quando você ora, a hora que você ora pelo teu filho, pelo teu marido, pelas suas necessidades, naquele momento Satanás treme. Porque a oração derruba as trevas. Mas se você não abre sua boca para orar, para entregar para ele aquilo que você precisa resolver, é como se ele tivesse solto para fazer o que quisesse. Mas o que eu queria comentar sobre esse versículo que hoje de manhã Deus me fez lembrar, que a oração do justo pode muito em seus efeitos, Tiago 5,16. Antes ele fala para a gente confessar nossos pecados e tal. Mas o que é ser justo? Deus me fez lembrar de uma vez que ele me fez anotar todas as características de um provérbio e promessas. E eu vou ler algumas características de uma pessoa justa. E quais são as que Deus entrega para quem é justo. E por que eu vou fazer isso? Porque Deus mandou.
né? Amém. Eu acho importante a gente entender que a oração do justo vale muito seus efeitos. Então, não é que a gente precisa buscar ser justo. E sabendo as características, você vai conseguir saber o que é que está desalinhado na sua vida, que precisa, de fato, alinhar para que a sua oração seja escutada, para que a sua oração seja válida. Amém. Né? Com a motivação certa. Amém. O justo, a boca dele é fonte de vida. Ele não amaldiçoa as pessoas, não critica, não fofoca. O justo, Provérbios, isso tudo está em Provérbios 10 e 11, tá? Depois, se vocês quiserem ler, está em Provérbios 10 e 11. Fala, a boca do justo é fonte de vida. A obra do justo conduz à vida. Então, se o que você está falando está gerando morte, irmão, vigia. Vamos vigiar. Eu estou falando para mim, tá? Estou falando para mim. Prata escolhida é a língua do justo. Aleluia. Os lábios do justo apacentam a muitos. A boca do justo jorra a sabedoria. E a sabedoria é um dom do Espírito Santo. É só você buscar e você vai ser cheio do Espírito Santo. Os lábios do justo sabem o que lhe agrada. Os justos se libertam pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade. Não é na maldade, não é no julgamento. É no bem dos justos exulta a cidade. O desejo dos justos é tão somente para o bem. Então, se a motivação da sua ação é para o mal, já está distorcido aí. Já está distorcido. O que cedo busca o bem, busca o favor. Os pensamentos dos justos são retos. E agora as promessas para quem é justo. E isso é forte. Porque isso vai fazer você querer ser uma pessoa justa. E as promessas também estão em Provérbios 10 e 11. O desejo do justo será concedido. O justo tem fundamento perpétuo. A esperança dos justos é alegria. O justo nunca jamais será abalado. Aleluia. O justo reverdecerão como a folhagem. O fruto do justo é árvore de vida. O Aleluia. justo recebe na terra a retribuição. Ou seja, sua retribuição está aqui também. A raiz do justo não será removida. A casa do justo permanecerá. Glória a Deus. O justo produz o seu fruto. O justo sairá da angústia. Nenhum agravo sobrevirá ao justo. O justo é mais excelente do que o seu próximo. A justiça divina na sua vida, as características de uma pessoa justa te faz ser promovido, te faz ter a legitimidade para que as suas orações sejam escutadas, para que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Então, buscar ser uma pessoa justa é o que vai fazer a sua oração ter aquela força de imediatidade. Orei, aleluia, aconteceu. Nós não somos perfeitos, gente. Longe de mim alegar uma coisa dessa, porque é perfeito só Jesus. Mas é o processo de santificação. É todo dia, Deus, quero estar com você, quero ser mais justo, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não estou conseguindo perdoar, não estou conseguindo. E é isso que vai te transformando, sabe? Eu precisava compartilhar isso com vocês. Amém. Porque a oração do justo vale muito. Pode muito. Aí então, a gente vai comendo umas partes. Amém. Se vai comendo umas partes, a gente perde, né? E vamos falar do jejum e a gente vai pontuando. Porque a oração... Gente, muita oração, muito poder, tá? Pouca oração, pouco poder. Então, até para você corrigir a sua conduta, você agora ouviu a Dani falar aí. E você viu, ai, meu Deus do céu, eu amaldiçoo minha filha, meu filho, eu amaldiçoo meu marido, minha esposa, sabe? Eu tenho um hábito de jogar profecias ruins e de falar coisas ruins. Não sei. O que você vai fazer agora? Orar, irmão. Confessar pecado. Pedir para o Espírito Santo te lavar. Nós estamos no ambiente da graça de Deus. E sempre Ele mostra uma porta de saída. Então, o que você vai fazer? Vai pedir. Você vai usar a oração para começar a ser uma pessoa justa. Porque rapidinho, vou repetir aqui. O que você está falando, você acabou de repetir aqui. Que fala aqui em Provérbios 10 que o justo se liberta pelo conhecimento. Aí. Então, a consciência de que você precisa mudar já é o primeiro passo para você se tornar uma pessoa justa. E a oração para se curar é o segundo passo para se libertar.
Você precisa. Aqui é sem hipocrisia, tá? Nós não vamos ficar aqui falando politicamente bonito, porque não é o que o Senhor tem feito pra gente. Não é o que Deus tem nos chamado para fazer, porque não é o Sim. que Deus tem trabalhado na minha vida, inclusive. O Senhor está falando só comigo disso. Larga a mão da hipocrisia, minha filha. O que você nunca mudou até hoje, começa a mudar agora. Isso cabe Exatamente. no seu coração? Você quer mais de Deus? Entrega mais dele, para ele. Quer mais de Deus? Abre mais seu coração em áreas que você nunca abriu. Sim. Quer desenvolver, quer crescer o relacionamento? Que lindo, tem que orar, tem que fazer jejum, tem que fazer isso, aquilo. E o seu coração? Torne-se mais justo. E Jesus vai te ajudar isso, o Espírito Santo vai te ajudar nessa caminhada. Em nome de Jesus, sabe? E eu falo isso para mim também. Nós precisamos nos abrir mão da arrogância, dos pecados. Nós precisamos, igual a Dani leu aí, ter essa consciência que eu tenho que vigiar na minha boca, controlar minha boca para não amaldiçoar todo o resto, sabe? Para não piorar tudo, sabe? Às vezes a gente joga E maldição na Tiago gente fala, mesmo. né? É aquele que conseguir refrear a língua, rapaz, domina todo o corpo. Rapaz, é perfeito, tá? A Bíblia fala, quem consegue controlar a língua é perfeito. Homem perfeito é. Olha isso. Ninguém é perfeito, só Jesus. Mas a Bíblia fala que aquele que controla a língua é perfeito. Ô, É Jesus porque é ela amado. que faz a gente amaldiçoar a nossa vida, a nossa existência, a vida do povo. Exato. Ou A seja, gente vai se é a língua alimentar, irmã. amaldiçoada. Você quer ver se você tá falando coisas abençoadas? Olha a sua volta. Como que tá a sua vida? Seu resultado. Seu resultado. Vamos olhar de trás para frente. E eu tô falando isso porque o Espírito Santo tá fazendo essa caminhada comigo, gente. Eu tô falando aqui com toda a Sim. humildade do coração. Ele tá falando assim, você pode resolver sua vida nisso, 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 nisso aqui, ó. E ele tá, sabe, mexendo em áreas que eu achava que eu ia morrer desse jeito. Não, não, não. Todo servo de Deus que tem o Espírito Santo tem que ter o mesmo resultado. O fruto do Espírito é um só. Nós somos todos de um corpo só. Corre em nós o mesmo sangue, a mesma comunhão. E nós estamos aqui para imitar Cristo, para ser como Ele. Gente, todos nós 100%. precisamos ter a mesma personalidade. A mesma personalidade. Esse negócio de nascer assim, eu falo assim, eu vivo desse jeito. Em nome de Jesus está caindo Síndrome por de terra, Gabriel. gente. Vamos ser sinceros com Deus. Senhor, liberta a mente minha e dos meus irmãos. Que nós possamos querer abrir mão da, sabe, da falsa fé. Da falsa fé. Da hipocrisia e de ficar fazendo orações repetidas e de politicamente corretas e jejuns porque tem que fazer e ler na Bíblia porque tem que ler e não, gente, ó, nós estamos num tempo, vocês estão vendo aí, ó, nós estamos num tempo aí em que a casa que está sob esses fundamentos não vão subsistir. Ou você Sim. coloca um relacionamento de verdade com Deus, ou não vai fluir. Então, que o Espírito Santo possa te mover a isso, a querer ser cada vez mais justo. Amém? Vamos pro jejum. Vamos pro jejum, que o tempo já tá correndo. Lembrando, rapidinho, lembrando só que se você faz algo por obrigação, nesse sentido, que eu falo assim, com a motivação de, vou fazer por fazer, vou fazer porque tem que fazer, nem tá sendo aceito, então não vou nem começar. Tenha no teu coração seja intencional em fazer, querendo e sendo sincero, dizendo, né, se não tô com vontade, Deus me ajuda, mas a sinceridade é que abre a porta para que a sua oração seja escutada. Exato, amém. O jejum, gente. Eu quero falar uma coisa do jejum. O jejum é o seguinte, ele rompe e expulsa demônios, ele faz... Gente, meu Deus, que ferramenta poderosa. Mas ao contrário da oração, que a oração é obrigatória para o cristão, tá? É obrigatória. Tá escrito lá para vigiar e orar sem cessar. É um mandamento. Você vigia e ora. Tem outros versículos na palavra que sabe, o jejum é obrigatório. Ou oração. Agora o jejum, gente, não é uma obrigação. Ai, mas aquilo que a gente faz para agradar o coração do Pai, às vezes tem até um efeito assim muito diferente. Porque Jesus falou, né? Perguntaram, mestre, por que os seus discípulos não jejuam? Ele falou, pode eles jejuarem estando o noivo presente? Todavia, quando o noivo não estiver mais presente, aí chegará a hora em que eles vão jejuar. Então, gente, desde que Jesus foi assunto aos céus após a ressurreição, chegou o momento em que a igreja tem que viver o jejum.
Então, eu tô falando aqui que o jejum é uma ferramenta poderosa no mundo espiritual para várias coisas, mas lembrando que nós estamos falando sobre o aspecto de ter relacionamento com Deus. Então, o jejum nessa situação que Jesus apresenta não é para expulsar demônio, não é para nada disso. O jejum é para quê? Para ter a presença dele. Os discípulos não precisavam jejuar, porque Jesus estava presente, foi isso que ele falou. Mas quando Jesus estiver assunto ao céu, o que ele falou? Quando o noivo não estiver mais presente, aí chegar a hora de jejuar. Entenda isso, jejum é uma ferramenta poderosíssima para você se relacionar com Deus. Para você ter a presença do noivo na sua vida, sabe? E é mais ou menos esse aspecto que eu queria iniciar aqui o jejum. E o jejum, algumas pessoas acham que o jejum é feito para mudar a cabeça de Deus. A oração, você consegue, na oração, no relacionamento com Deus, né? Na oração você consegue fazer aquela parte, né, não, Deus, mas e isso, né? Negociar. O jejum é para nos santificar, é para limpar o canal, é para limpar a nossa essência, para a gente conseguir receber mais de Deus. O jejum, ele é a purificação do nosso corpo, alma e espírito. É o momento que você sacrifica a carne, sacrifica o seu desejo. E aí tem vários tipos de jejum. Tem jejum de Daniel, tem jejum que você escolhe uma coisa para tirar. Enfim, tem vários tipos de jejum. Mas a questão é que quando você escolhe fazer um jejum, a motivação tem que ser para me santificar, para me purificar e receber mais de Deus, e não para mudar a cabeça de Deus. Porque tem gente que fala assim, não, Deus falou que não vai me dar isso aqui, não, vou fazer um jejum para poder Deus me dar. Não é assim que funciona. O jejum é para nos santificar, para que a gente consiga ouvir Ele mais, purificar os nossos ouvidos, para que a gente consiga ver com Ele e, principalmente, para nos santificar tanto ao ponto de a gente conseguir obedecê-lo, mesmo quando a gente não quiser fazer o que Ele nos orientou a fazer. É através do jejum que você consegue esse alinhamento espiritual. Você falou tudo. Você alinha o céu na terra dentro de você. Então, assim, eu queria muito compartilhar isso, porque o jejum que quer mudar a cabeça de Deus não tem efeito. Não tem. Não. Eu acho a oração você negocia. No jejum você se purifica. É interessante porque eu tive por muito tempo o pensamento, e eu vou falar aqui de mim mesma, de que, porque o sacrifício perfeito já foi feito, então, e Deus mais vale para Deus, né? A obediência do que o sacrifício. Então, eu não jejuava tanto, gente. Eu jejuava. Mas era assim, quando a igreja falava, quando, sabe, tinha alguma coisa específica. Mas eu não usava como essa ferramenta para me relacionar com Deus, como eu uso hoje. E eu vou dizer para você, eu tinha até um preconceito, e Deus sabe que eu faço isso com toda humildade e sinceridade do coração. Quando as pessoas diziam, tirei o chocolate, tirei o café. Eu falava assim, mas no seu sacrifício, não sei o quê, sabe? Misericórdia, Deus me perdoa, Ele já me perdoou. Mas eu tinha isso. Isso era ignorância minha, falta de conhecimento. E me limitava em romper mais o mundo espiritual. Daniel escolheu não se alimentar. Ele controlou a carne dele. Você acha que ele não tinha vontade de comer aquelas comidas, aqueles banquetes? Ele tinha. Para quê? Para se santificar. Para não perder a presença de Deus. Daniel fez isso. Sabe, tem outros exemplos na palavra, mas a questão toda é que... Sabe o que o Espírito Santo tem me ensinado? O domínio próprio. Uma vez o Senhor me pediu doce, tá? Eu tô falando da experiência que eu tô tendo, gente, porque às vezes uma coisa toma tanto lugar dentro da gente e a gente não percebe que o adversário já tá usando aquilo para impedir que o Espírito Santo tome aquele lugar. Gente, mas Ruth, o chocolate, o que isso tem a ver? Se o chocolate for o que te domina, que você não consegue parar de comer, se isso te tira da razão, se você perdeu o controle sobre isso, se você tá viciado, se você tá... Você tá entendendo? Se tem algo na tua vida, eu tô falando de chocolate, mas às vezes é rede social, tá, amigo? Não importa. Não é só de comer. E é por isso que o jejum de Daniel é tão poderoso, porque ele vai muito além da comida. Sim. E às vezes aquilo que está impedindo a gente de se conectar com Deus é a rede social que a gente não consegue largar. É os filmes, as séries que a gente não consegue parar de ver. Começa a fazer jejum disso. Começa a fazer, consagrar aquele tempo que você usava só para ver rede social. Então, eu conheço gente que ficava o dia inteiro, não conseguia largar.
E aí, não tem um tempo para orar. Eu acho Mas que se você não. 5 minutos, se você tirar 5 minutos do seu dia para orar, para buscar a Deus, para estar em mentalidade com Ele, quantas vezes você gasta na rede social 10 minutos? Começa a usar isso para você ver. Porque o jejum, gente, ele faz a gente abrir mão daquilo que está nos dominando. E você tem que ter o que o Espírito Santo falou para mim, isso aqui está tomando seu lugar. Ou o meu lugar em você. Por quê? Porque Deus ele não aceita competir. O nosso coração tem que ser dele. E se algo está É, dominando a sua mente ao ponto de você não conseguir controlar, você vigia nisso. Já fica atento. O que é na minha vida que eu não consigo parar de fazer ou de falar ou de me alimentar? Porque Deus, a gente tem que amar de todo o coração. coração. Então eu te pergunto, qual o lugar que Deus está tendo de verdade na sua vida? É o todo, sabe? Então, às vezes, o jejum de Daniel ajuda nisso, sabe? Eu só tô contando uma experiência, porque depois que eu comecei a abrir mão de algumas coisas que estavam me dominando, me controlando, eu tô tendo muito mais de Deus, gente. Experiências sobrenaturais. Os dons E espirituais são mais ativados. é importante lembrar uma coisa, que o jejum é para nos santificar, mas nos santificar. Não é, porque às vezes tem pessoas que começam a fazer jejum, aí começa assim, tô há 24 horas de jejum. Tipo, sou a quarta pessoa da Trindade. Misericórdia. Isso é arrogância. E assim, o jejum é para nos santificar, mas para cura, para apontar o dedo pra gente. Não é pra gente se santificar e ficar, porque fulano não faz. Porque Deus pediu que eu fizesse jejum de bola e o outro não tá fazendo, pediu pra tu, meu irmão. Pediu para você, não pediu para o outro. Então, assim, eu tô falando isso porque às vezes a pessoa quando entra num processo de santificação, ela começa e tá jejuando, se acha melhor do que os outros. Infelizmente, aí já tá. Só que quando você não, aí por esse viés, você já tá errado, você já mudou a motivação. Na não, verdade, Jesus a fala. santificação já foi cortada aí, porque você está corrompendo a motivação do jejum. Então, se o jejum você se santifica para você ter um canal liberado com Deus, para que o alinhamento de relacionamento com Ele seja perfeito e para você se curar. Não é para você ficar apontando o dedo para os outros. Pelos outros, ora. O jejum tem que ser utilizado como uma ferramenta de fato de purificação espiritual e mental e emocional. Mas lembrando sempre que é pra gente se libertar. Isso. Não é pra gente apontar o dedo pro outro. O acusado é Satanás, não é os filhos de Cristo. E a característica o jejum de Satanás é ter constância. Amém. Desculpa. É porque cortou, pensei que você tinha parado de falar. Essa parte é muito importante. É claro que Deus pode mostrar a gente para entrar na brecha para o outro irmão, para a gente fazer o jejum, para ajudar ele. Amém. Mas a gente está sempre trazendo para o foco da gente se relacionar com Deus. E não tem como a gente crescer num relacionamento com Deus se a gente não aumenta o nosso nível de santificação. E por meio da oração a gente também se santifica, irmãos. Mas não é tão poderoso. Cada ferramenta tem um poder diferente. E é isso que a gente está querendo trazer para você entender. Sabe, o jejum é muito forte. É você realmente começar. Você quer ter mais, externar mais o fruto do Espírito Santo? Ser mais manso, ter mais longanimidade, mais amor no coração, sabe? Ter condutas mais coerentes com a palavra. Começa a fazer jejum. Ora, mas faz o jejum. Porque aí você vai se santificar, igual a Dani falou. E num nível, sabe? Controlar o seu espírito. Porque o Espírito Santo, Jesus veio para nos tornar livres. E o domínio próprio tem a ver com isso, sabe? Então, eu acho que o jejum ativa muito essa parte do domínio próprio. Eu tô falando de novo, mas é porque eu sinto que é para falar. Porque se você perde o controle do seu corpo, você está sendo escravo daquilo que você não está controlando. E aí você já tem que ficar atento. Faz um jejum disso. Faz para você ver como você vai ter mais de Deus. E a gente vai ter que fazer uma live só sobre jejum, só sobre oração e só sobre... Porque não tem jeito, não dá pra gente tratar tudo aqui, mas é só para você pincelar, tá? Nós vamos... Porque, na verdade, essa live é as ferramentas, né? Então, a gente tá dando passada. Inclusive, agora a gente vai falar sobre adoração, que o tempo tá acabando. Isso. Mas a adoração, ela é rendição. A adoração é você se render, é entregar tudo para Ele. Algumas pessoas acham que a adoração é só louvor. Não é. O louvor, a leitura da palavra é uma
uma expressão da adoração. Mas a adoração, o sentido dela é rendição. É você render tudo a Ele. É os seus problemas, é a sua vida. É entender que tudo que nós temos, tudo que nós somos é dele. Nós só somos mordomos nessa terra. Nada é nosso. Tudo é dele. Então, quando realmente quando você tem essa compreensão de que é tudo dele, que eu só estou administrando, você para de ser egoísta, você para de ser egocêntrico, você para de ter várias características que distorcem sua identidade. Então, assim, quando você entende que a adoração é rendição, é se render ao Criador, é se render... Tipo assim, Deus, tudo é seu. Tudo é seu. Quando você tem esse gesto de rendição, você está, de fato, o adorando. E é se rendendo em tudo. Em tudo. Né? Então, assim, eu queria deixar isso aí como uma chave. Não é. A adoração a gente vai até completar sexta-feira. Eu tenho que anunciar aqui que sexta-feira a gente vai ter outra live para fazer a parte 2, tá? A parte 2 das ferramentas. E a gente vai falar sobre outras ferramentas para complementar. Então, com certeza, uma parte da adoração a gente vai ter que tratar também na outra live, que falta só 4 minutos. Mas só para complementar isso que a Dani está falando. Vai chegar o tempo que o Pai, ele quer os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E, na verdade, a adoração é expressão, o jejum é expressão de adoração. A oração é expressão de adoração. E, meu irmão, tudo que você faz para Deus, na verdade, pode ser uma expressão de adoração ou pode ser só uma performance. Sim. Aí a gente volta lá para a introdução. Então, como é que a gente sabe? Qual é a motivação? É para eu ter mais Deus? É para eu expressar meu amor por Ele? Tudo na sua vida tem que ser para expressar adoração por Deus. Amor por Ele. E aí você vai... a adoração é um coração grato. É um coração que tem o amor de Deus no coração. Tem aquele amor latente por Deus, aquele desejo por Deus. E tudo que faz com o coração grato. Isso ativa, sim, o seu relacionamento com Deus. Isso estreita, sim, o relacionamento com Deus. A gratidão, o louvor. É um coração cheio do Espírito Santo, sabe? E para concluir, né, porque a gente tem pouco tempo, eu quero que vocês... eu espero muito que tenha dado para você ter um panorama de que essas ferramentas possam ativar no seu coração o desejo de ter mais de Deus, sabe? Sim. Que você possa usar essas ferramentas para estar perto do noivo, para estar realmente estreitando o seu diálogo com Jesus, sabe? E realmente para expressar um coração grato a um ponto de mover todo o sobrenatural. Entenda, tudo na sua vida é expressão e resultado do relacionamento que você tem com o Pai. Busca primeiro o reino, busca primeiro Ele. Ponha Ele em excelência na tua vida. Ame-o de todo o coração. E aí eles vão se revelar a você. Eles que eu quero dizer, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vão se revelar a você, vão estar perto de você. Quer falar alguma coisa, Dani, para concluir? Não, apenas que a gente, de fato, medite nessas chaves que foram entregues aqui, para que a gente consiga estreitar nosso relacionamento e na próxima live a gente conseguir, de fato, alcançar o que Deus tem pra gente e de forma mais profunda, né? Na próxima live a gente vai falar mais sobre louvor, sobre leitura da palavra e outras formas de ferramentas. E você não pode perder, porque a gente vai falar da Bíblia sobre uns 4 viés. E é muito forte, tá? Porque a gente até deixou para outra porque não ia dar tempo. A gente até queria contar testemunhos e tudo, mas a gente vai ter tempo para isso. Que o Espírito Santo te encha e que hoje você tenha desejo. Amém. Desejo. Minha alma anseia por ti, sabe? Minha alma tem sede de ti, Deus, e que esse desejo enche o seu coração para você querer usar ferramentas para estar mais perto dele, para ter mais dele na sua vida. Estreite o seu relacionamento com ele, porque assim você vai ouvir melhor ele, você vai conhecer melhor a voz dele e assim você vai ser guiado pelo Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, tchau, amados. gente. Compartilha a live, hein? Compartilhe. E o Espírito Santo possa dar um bom dia a todos vocês. Obrigada pela presença. Oi, Dani? O que você falou? Compartilhar com outras pessoas. Compartilhar para que possam mais pessoas. Deus abençoe. Paz.